5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Adriana Nunes, moradora de Pindamonhangaba, São Paulo. Ela entrou no nosso canal e pediu essa música. Então tá aí, Adriana, a música que você pediu. Aí! A Adriana, ela é aluna de História e ofereceu essa música aos que explicam História e também aos que se esforçam a aprender. Muito bem. E você também pode fazer como ela. Entrou no canal, se inscreveu e pediu a sua música. Hoje estamos comemorando a incrível marca de 19.305 visualizações. Então, bota inscreveu, meu filho. Dá trabalho para fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de terceira série, turma de Sociologia. Hoje eu começo essa aula convidando você para tratarmos de um assunto muito importante. A nossa revisão de Sociologia, que vocês gostam de chamar de resumão para a prova. P3 do dia 14 de dezembro, onde vamos passear por temas como, na voz marcante de Cid Moreira, a crise do capitalismo, do estatismo e do neoliberalismo, a globalização e a visão crítica sobre seus pontos positivos e negativos. Bom, quando se fala em globalização, o que vem à nossa cabeça? Um mundo unido em torno do planeta? Na verdade, essa espécie de mercado financeiro mundial, criado a partir da união de mercados de diferentes países e da quebra de fronteiras entre esses mercados, tem aspectos positivos e negativos. A palavra globalização, ela sugere uma nova divisão internacional do trabalho, assim como uma maior dispersão da atividade econômica dirigida pela planificação estratégica de grandes corporações que têm substituído a planificação governamental ou estatal em vários países. É preciso, de uma maneira resumida, dizer que o capitalismo ele não mudou as suas formas e as suas características teóricas fundamentais, bem como as bases de funcionamento interior. O que mudou foram as suas feições, ou seja, os modos do seu funcionamento, mas os fins são os mesmos. Então, o que significaria nova ordem mundial? Quais seriam a crise do estatismo, a crise do capitalismo? Bom, na verdade, quando se fala em crise do estatismo, isso é uma referência a um momento específico na história que retrata o fim da Guerra Fria e a crise do modelo socialista em oposição ao capitalismo na ordem bipolar. Se esse socialismo que conhecemos nesse período entra em crise, é claro que o capitalismo, que se opunha a ele, também teve que assumir um novo rosto, uma nova expressão. É a nova ordem mundial. Então, observem comigo. A crise dos modelos de desenvolvimento econômico, tanto no capitalismo como no estatismo, eles motivaram a sua reestruturação paralela a partir de meados dos anos 70. Nas economias capitalistas, empresas e governos estabeleceram várias medidas políticas que, em conjunto, levaram a uma forma de capitalismo. As características, nós podemos dizer que são, por exemplo, a globalização das principais atividades econômicas, a flexibilidade organizacional e maior poder para os patrões em suas relações com os trabalhadores. Então, a globalização hoje ainda é tida como sinônimo de liberalização, tanto interna quanto externa, e de maior abertura das economias. Sendo assim,
entendem organizações tais como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, embora a liberalização aí do capital e do fluxo comercial crie uma economia global, a liberalização das telecomunicações, que pode levar serviços médicos, educativos, comerciais de alta qualidade a cada lugar do mundo, globalizará, ó que palavra, globalizará a própria sociedade humana. O socialismo real, aquele que vimos lá na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e no leste europeu, que era diferente daquele socialismo ideal que o Lenin buscava. Bom, esse tipo de socialismo, após a queda do Muro de Berlim, ele entra em crise, né? E com o fim da Guerra Fria, ficava insustentável manter uma economia planificada, que se limitava a alcançar metas e objetivos ao longo de 5 anos, impedindo até mesmo seu próprio crescimento e diversificação. Ao mesmo tempo, a falta de liberdade política acabava limitando também a atuação de pequenos e seletos grupos que compunham uma burocracia fechada em um único partido, o que, além de limitar a atuação política, também privilegiava um sistema possivelmente vicioso, a ação política a poucos. Gostei dessa frase, eu vou anotar isso. Bom, além de uma massificante propaganda capitalista que demonstrava uma economia de mercado livre e de sucesso que enchia os olhos da população, que via na liberdade de consumo, na abertura de oportunidades e no sucesso pessoal do mundo ocidental, uma realidade que cada vez penetrava mais no aparelho socialista. A própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela é um exemplo desse tipo de experiência, porque ela deixa de existir com a independência ou maior autonomia das repúblicas que a integravam: Rússia, Ucrânia, Armênia, Cazaquistão, Bielorrússia, enfim. Em grande parte desses países, o monopólio do poder político nas mãos de um único partido, que se dizia comunista, cedeu lugar a um pluripartidarismo, com eleições periódicas e livres. A crise capitalista também se estabelece em termos de readequação do Estado e de sua posição frente à economia, principalmente além da sua postura frente ao social. A lógica de globalização, então, mostra alguns pontos positivos e outros negativos dentro desse processo. Por exemplo, o discurso de globalização é direcionado para a ideia de uniformização, um mundo onde as culturas circulam, o multiculturalismo, onde as barreiras culturais e econômicas são minimizadas, por exemplo. Além disso, surge a ideia de que as economias elas estariam integradas, interdependentes, em que a agilidade faz parte da vida das pessoas, além da tecnologia e do informacionalismo, encurtando distâncias, facilitando os negócios e diminuindo barreiras. E com isso tudo, nós podemos perceber um aumento dos conflitos étnicos, o desrespeito à diversidade, muito ao contrário do que o discurso que a globalização coloca. Por conta das exigências de mercado, oligopólios se formam, e esses oligopólios, eles aparecem, por exemplo, em relação à concorrência entre poucas empresas que produzem determinados produtos e existem muitos compradores, onde podemos citar as companhias telefônicas, por exemplo. Outro fator são os padrões tecnológicos muito altos que entram em destaque. E para aqueles países em que a tecnologia, por exemplo, nunca esteve presente, a corrida é mais dura e as exigências são maiores. Por isso há um aumento das desigualdades sociais dentro dos países e entre os países do mundo todo. Bom, surgem então parâmetros de tecnologia e informação que devem atender a todos. Mas como atender a todos se o custo disso é muito alto e muitas patentes ou domínios de informação estão nas mãos de poucos? Bom, então percebemos que nem o socialismo nem o capitalismo são os mesmos. A globalização ela redefiniu as relações entre os países, onde o Estado-nação passa a ter mínima projeção diante do discurso de homogeneizante, olha que palavra, da nova ordem mundial.
onde nós percebemos um mundo desequilibrado, em que as redes financeiras e economias acumulam riquezas e as sociedades fragmentadas cada vez mais tornam-se desiguais. Entre vantagens e desvantagens, a globalização mostra, por exemplo, a superioridade de uma economia mundializada sob todos os processos de controle exercido em nível nacional. Em seu nome, a globalização no caso, falou-se muito no declínio dos estados nacionais, quando a realidade não corresponde a esse tema de propaganda que busca afirmar o direito de um capitalismo sem controle, sem regras, melhor colocando, que domina o mundo, onde a visão do Estado não é mais a mesma dos estados nacionais modernos. A figura Estado-nação, ela se perde dentro da mundialização da economia. E a configuração atual imagina uma burguesia internacionalizada, onde seus interesses se dão dentro de uma lógica de capital global, onde o mesmo capital ele não possui nacionalidade, mas sim está a serviço dos interesses de especuladores e conglomerados de investidores, a partir dos chamados oligopólios. Surgem, então, os grandes conglomerados de negócios diversos. Aí temos a Unilever, a P&G, a Mitsubishi. Esses três já estão bons. São alguns exemplos de corporações de negócios dos mais variados interesses e marcas. A concorrência não é mais como a de antigamente. Nas questões sociais, não é muito diferente. Os estados de bem-estar social, ou os estados que ainda vivenciavam políticas públicas, passam a ceder seu lugar à entrada não só do capital estrangeiro, mas principalmente estimulam que o interesse privado fique responsável pelas questões sociais. Para ser mais claro, o que era público está sob responsabilidade da não política, o que custa ainda mais, causa ainda mais desigualdades. A concorrência, os monopólios de setores, tudo isso muda com o tempo. E chegamos à conclusão de que o neoliberalismo, ou seja, essa nova forma do liberalismo, ela torna-se uma política interessante para a própria globalização. Mas será boa para você? Os princípios defendidos pelos teóricos neoliberais são basicamente os mesmos do liberalismo, com uma só diferença, aquela em que a nova realidade do capitalismo impõe a supressão de livre concorrência, determinada pela formação dos monopólios, oligopólios, trustes e etc. Trouxe, então, a ordem, a necessidade de intervenção do Estado na economia. Para os neoliberais, os mecanismos de mercados são capazes de organizar a vida econômica, política e social, desde que sob a ação disciplinadora do Estado. E aí, todo mundo pronto para a P3? Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até a próxima.